Olá, amiguinhos, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz do zero esses organizadores de bijuterias com EVA. Tudo do it yourself, tudo do zero. Vou mostrar o passo a passo para vocês como é que eu fiz esses 6 organizadores, essas 6 bandejinhas. Para começar, eu comprei esse pedaço de EVA com 5 milímetros de espessura para fazer as bordas de fora e o fundo, e comecei a marcar as marcações para o fundo, né, que são as que mais precisam de material. Então marquei 12 centímetros por 20 para o fundo de cada bandeja, então elas vão ser desse tamanho aí, não são muito grandes, mas também não são bem pequenininhas. Deu para fazer 6 no total, contando as bordas, com os fundos, com esse pedação aí de EVA que eu comprei numa casa de artesanatos aqui em Porto Alegre. Para o EVA não ficar feio, a gente tem que começar a cortar com a tesoura e terminar de cortar até o fim com a tesoura sem tirar ela, senão ele vai ficar cheio de rebarbas. Então coloca a tesoura e vai até o fim, não hesite, não volte atrás. Aí eu fiz nesse momento aí 4, porque eu não sabia quantas que iam dar, mas no fim deram 6. Depois já comecei a marcar as bordas externas, para cada uma vai precisar de 2 com 2 cm por 20 cm e 2 com 2 cm por 11 cm para ficar ali o tamanho bem certinho, ficar encaixado, não ficar nada sobrando. Mesmo assim, às vezes dá uma sobradinha, então tem que dar uma olhada, porque não fica exatamente do tamanho, a gente sempre dá uma erradinha ali na hora da medida. Eu marquei várias e várias dessas aí, porque precisa de bastante pedacinhos. Ó, e dá pra ver como eu faço com a tesoura, deixo ela direto e não tiro ela, eu vou colocando e vou cortando até o fim, bem certinho. Principalmente nesse EVA que é mais grossinho. Eu fiz ali uma acumulação de tiras para depois separar nas bandejas e colar. Para as divisões internas, eu fiz de 1,5 cm, um pouquinho mais baixo, por 20 cm e 1,5 cm por 11 cm para fazer dos dois lados, né? Aí essa também fiz muitas dessas aí, porque é o que mais precisa das divisões internas. Fiz com essa mais fininha para não perder muito espaço dentro, mas se quiser fazer com EVA mais grosso também dá. Só que o EVA mais grosso ele é bem mais caro, então esse é um dos motivos que eu fiz com o fino. Então ali tem que marcar e cortar vários e vários e vários. Eu não lembro quantos que deu no total, porque eu fiz só uma divisão no meio, mas aí você vê como é que você quer dividir para cortar quantas forem necessárias. Depois eu separei as bordas e os fundos em cada uma ali para ver quantos que tinha, se faltava, se não faltava, e deixar os joguinhos prontos para vir colando depois ainda. Depois eu marquei as divisões internas pra gente conseguir encaixar uma nas outras, né? Fiz um cortezinho ali em cada uma. E deixei uma folguinha um pouquinho maior para poder encaixar uma na outra depois e não ficar assim sobrando nem saindo para fora. E quando eu marquei em uma, eu já cortei nas outras para não ter que ficar medindo e ficar com o espaço bem certinho. Então só fui ali com uma em cima da outra, cortei para elas ficarem com as mesmas divisões todas iguais. Ó, aí eu mostro que eu fiz uma folguinha um pouquinho maior para caber tudo bem certinho e poder encaixar sem ficar faltando, nem sobrando, nem nada. Então deu bem certinho até. Fazer um cortezinho até mais ou menos a metade da tira, nos dois lados. Depois eu fui encaixando uma na outra, para fazer os quadradinhos bem certinhos, e comecei a colar com cola de silicone, porém não deu certo. Ele começou a soltar, então eu vou mostrar aí esse meio até que deu certo, ele ficou firme, mas as bordas não deram muito correto. Aí eu vim depois com a cola quente para as outras bandejas. Essa aí é a bandeja que eu fiz com a divisão só no meio. Aí com a cola quente foi maravilhoso, né? Deu tudo bem certinho. Dá pra ver ali que não ficou exatamente do mesmo tamanho uma da outra, mas é porque sempre dá um errinho ali de 1 milímetro, alguma coisinha assim, e não encaixa perfeitamente. Mas deu tudo certo no fim. Na das divisórias, mais divisórias no caso, eu colei primeiro as bordas. E depois eu coloquei um pinguinho de cola embaixo de cada uma das divisórias para encaixá-las, elas não ficarem sambando muito. E as bijuterias depois não passarem de um lado para outro, senão fica bem encaixado.
Vocês podem ver ali que ficou sobrando EVA, apesar de ter medido certinho, ficou sobrando, tive que tirar um bom pedaço ainda. Mas tudo bem. Aí depois nas outras eu já fiz isso antes, né? Já sabia que ia ficar grande. Aí já temos 2 prontas, bem certinhas e bonitinhas. A vantagem de fazer e não comprar é que dá pra fazer do tamanho que quiser e quantas divisórias quiser, o tamanho das divisórias, o tamanho das bandejas e tudo mais. Então pra mim dava bem certinho, porque eu queria dividir brincos pequenos e aí deu pra bastante coisa e ficou até sobrando espaço depois. Aí finalizei as 4, depois fiz mais 2. Aí estão todas as 6 prontinhas. Não ficou assim a coisa mais reta e bem medida, mas tudo bem. E aí já na gaveta, dividindo tudo bem certinho, deu pra organizar tudo, a gaveta ficou muito bonitinha. Gostei bastante. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de me seguir lá no Instagram e de se inscrever aqui no canal pra gente se encontrar na próxima, tá bom? Um beijo e até mais!